poder. Prepara os nossos corações para que nós possamos receber o alimento dos altos céus sobre nossas vidas. No nome de Jesus Cristo te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Quero saudar a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Quero dizer para os irmãos que eu estou feliz, alegre com o nosso Senhor Jesus. Amém. Por conhecer mais um pedacinho da igreja do Senhor. Aleluia, que eu creio que tem se esforçado para herdar a glória do Senhor. Eu vim aqui nesta noite, estou na dependência do Senhor, vim aqui pela misericórdia, pela graça do Senhor, convite do nosso pastor Ari. Quero dar graças a Deus pela sua vida, Amém. a vida da sua Glória família, a Jesus. aos Aleluia. obreiros, aos irmãos que estão aqui, que estão juntamente comigo para engrandecer e exaltar o santo nome do Senhor. Amém, é verdade. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, que nós somos mais que vencedores Glória em a Cristo Deus, Jesus. aleluia. É verdade, amém. A Bíblia nos ensina assim, porque aquele que venceu o diabo, ele nos resgatou do mundo. É verdade. E ele está aqui nesta noite Aleluia. para contemplar a Amém. nossa adoração. É, meu Aleluia. Deus. Aleluia. Então saiba você que você é mais que vencedor, porque você é filho de Cristo. Amém. Eu não vim aqui nessa noite para falar de placa de congregação, porque o ensino do Senhor não vem de placa e a salvação do Senhor não vem de placas. É verdade. Aleluia, como o pastor Ari disse, que existe uma grande dissensão no meio da igreja. Aleluia, que eu creio nisso, o outro eu creio daquela forma, É verdade. mas a Bíblia diz que é só um Deus, só uma fé e só um batismo. É verdade. Não tem como a gente fazer volta para querer servir a Deus. É verdade. A fé, ela é única só. Ou tu crê ou não crê. Aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu nunca fiz algo assim que hoje, meu irmão me convidou, acho que faz uma semana, eu não meditei no texto, irmão. Amém. Todas as vezes que me convidaram para ministrar a palavra, eu dei uma lida por cima, mas não meditei, pastor. Deixa por isso. Eu não meditei, eu não sei o que o Senhor quer fazer nessa noite, Amém, Jesus. Deus maravilhoso. mas eu sei que o Senhor vai me usar para dividir uma palavra com os irmãos. Amém. Eu não vim aqui instruir ninguém, Glória a Jesus. eu vim aqui dividir uma palavra com os irmãos. Amém. Aleluia. Então eu peço para os irmãos, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor, abrir a santa palavra do Senhor, os irmãos que trouxeram, no Evangelho de Jesus Cristo, no qual escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 9. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, no qual escreveu o apóstolo Mateus. E é desse homem mesmo que nós vamos falar dessa noite. É, amém. Glória a Jesus. Sou sincero, não meditei, dei uma lida aqui por cima. Aleluia. Capítulo 9, do versículo 9 ao 13. Louvado seja o santo nome do Senhor. Os irmãos que acharam, digam amém. 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 Assim diz o texto, irmãos. O título diz a vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Levi. E disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos dos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os irmãos podem tomar assento, exaltando, glorificando o santo nome do Senhor. Amém. Glória a Jesus. É verdade, Jesus.
Deus maravilhoso. Deus Meus amados irmãos, por nós lermos a palavra do Senhor como os crentes em Jesus, Deus porque um maravilhoso. crente deve ler a Bíblia, meditar na palavra do Senhor, para aprender como deve se servir ao Deus que passou a crer. É verdade. Louvado seja o Aleluia. santo nome do Senhor. Amém, Jesus. Então esse texto aqui, irmãos, que nós lemos nessa noite, ele nos relata, nos narra, É Deus. de um certo momento em que o Senhor Jesus Cristo ainda estava à escolha dos discípulos. É verdade. Deus. E diz o texto que o Senhor Jesus, passando na alfândega, viu um homem assentado chamado Levi, e disse a esse homem: segue-me. E esse homem de imediato, ele seguiu a Jesus. Aleluia. E diz o texto que até a casa de Levi, Jesus chega, se assenta, e na mesa o Senhor se põe a comer com pecadores, com Aleluia. publicanos, e seus discípulos também estavam na mesa, testificando aquele ato de Jesus. É verdade. Deus. Só que a gente sabe que existia um povo chamado de fariseu, que o Senhor Jesus não foi diretamente contra os ensinos deles, mas o Senhor foi contra a hipocrisia do coração deles. É verdade. Assim diz a Bíblia. É E esse povo, ele era um povo que se opunha ao Senhor Jesus, contra a obra do Senhor, contra a obra do Senhor. Eles não criam que o Senhor Jesus era o Messias, e eles não criam que o que o Senhor instruía era verdadeiro, e eles se opõem contra a verdade. Aleluia. É, Então o Senhor, sabendo do coração deles, eles questionaram os discípulos dizendo: por que o vosso mestre come com pecadores, com publicanos? E o Senhor, sabendo do que passava no coração deste povo, o Senhor disse desta forma: eu não necessito de médicos os sãos, mas sim os doentes. doente. É verdade. Deus. Ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Deus maravilhoso. Aleluia, louvado seja o santo nome do É, Senhor. meu Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, o que eu quero dividir com os irmãos nesta noite, através dessa rápida introdução que o Senhor colocou no meu coração. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Irmãos, todos aqueles que são crentes ou são descrentes, mas conhecem a verdade, ou muitas vezes vieram até a casa do Senhor e têm conhecimento da verdade, sabe qual o propósito de Jesus vir até essa terra. É verdade. Deus Sabe qual o maravilhoso. propósito da obra do Senhor? Que é salvar o homem do pecado, o homem do cativeiro do diabo, da maldição do diabo. Todos nós sabemos qual o propósito de Jesus. E Jesus, ele veio para salvar aquele que se havia perdido. É verdade. Deus Aleluia, maravilhoso. Jesus. Oh, glória. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus, ele chama alguém para a sua presença, para receber a sua graça, para viver a Deus sua obra, maravilhoso. Aleluia. o Senhor Jesus, ele não olha para a posição da vida da pessoa. É, Deus. Pai. Aleluia. Ele não olha se a pessoa tem dinheiro, Glória a Jesus. se a pessoa é rico, se a pessoa Jesus maravilhoso. tem materiais. É Aleluia. Deus. Ele não olha, Meu Deus. ele olha para o fundo do É, coração Pai. É Deus. do Aleluia. homem. E Jesus, quando ele chamou Mateus, aleluia, Deus da glória. ele sabia que Mateus era um homem, Levi era um homem Deus corrupto, maravilhoso. É, Aleluia. Pai. Aleluia. porque o publicano é aquele que cobra impostos, É verdade. mas de uma certa maneira ele rouba. Meu Deus. Aleluia. É Jesus. É verdade. E no tempo de Jesus, sobre o judaísmo, Oh, glória. Aleluia, Jesus. sabemos que
os publicanos eram aqueles que trabalhavam para o rei de Roma, e eles eram inimigos dos seus próprios irmãos judeus, e eles eram mal vistos pelos seus próprios irmãos judeus. E Jesus sabia disso, mas só que Jesus ele não queria chamar primeiramente Levi para ser um dos seus discípulos, para depois que o Senhor apregoasse o reino de Deus, sobre o reino de Deus, fizesse a sua obra, contemplasse, era constituída a sua obra, o Senhor ia ser glorificado. E Levi, o Senhor chamou Levi para estar juntamente com o restante dos discípulos para continuar a sua obra. É verdade, Deus. Esse não foi o fundamento de Jesus. É Deus. Ele queria salvar Levi. Ele sabia que Levi era um homem que estava distanciado do Senhor pelo pecado. E também o Senhor sabia que tinha um povo que ia sempre se opor à verdade. É verdade. Um povo que não cria que Jesus era o Messias, que não cria nos milagres do Senhor, na obra do Senhor. O Senhor sabia disso. Só que o Senhor responde para esses que os sãos não precisam de médico, É verdade. mas sim os doentes, É e verdade. que o Senhor não veio chamar os justos. Aleluia. Aleluia. É Amém, verdade. Jesus. Ele não veio chamar os justos, mas sim os pecadores Deus vivo, aleluia. ao arrependimento. É verdade. O que eu quero dizer para você nessa noite, meus irmãos, É verdade, Jesus. Deus vivo, Pai. você que nos visita nessa noite que ainda não é crente em Jesus, Aleluia. Glória a Deus. que aquele que neste mundo ele consente no seu coração É, Jesus. que ele é são, ele não é doente espiritualmente, que ele não precisa de Jesus, que ele não precisa da palavra de Deus, do auxílio do Senhor Jesus. É verdade, Pai. Aleluia. Ele descarta a graça, a salvação do Senhor. É verdade. Deus. Ele descarta porque ele se encontra numa posição dentro do fundo do seu coração, da sua alma, pastor Eliseu. Aleluia. É, Jesus. Ele tem consigo que ele é são, e o Senhor sabe que ele não é são. Então o Senhor ele veio para resgatar o que se havia perdido, o que se encontra, É verdade. que reconhece que ele é doente espiritualmente. É verdade. Glória a Jesus. Deus O maravilhoso. Senhor veio para esse, porque eu creio que Levi, quando o Senhor chamou ele, Aleluia. ele considerou que ele era doente Glória a Deus. espiritualmente, e Aleluia. ele deu crédito Aleluia. para o chamado de Jesus, É, Deus. Deus maravilhoso. aqueles que achavam que serviam ao Senhor, chamado fariseus, que achavam que obedeciam a Deus, É verdade, Pai. mas viviam distanciados do Senhor Aleluia. pela falta de obediência. Esses não tinham no seu coração que eles estavam doentes espiritualmente, que o Senhor Jesus poderia mudar a sua vida. Mas eu creio que Levi, Aleluia. Glória a Jesus. ele entendeu o chamado de Jesus para a sua vida, e eu creio que ele se prostrou aos pés do Senhor Amém. e reconheceu que ele era doente. Olha aí, viu? Aleluia. E os fariseus maravilhoso, se achavam que eram Amém, justos, Jesus. que não tinham pecado, que eram melhor que todo mundo. Esses, vou ser sincero, eles fizeram assim para Jesus. Chutaram a graça do Senhor, chutaram a salvação. Mas Levi e o restante daqueles publicanos que estavam na casa de Levi receberam a graça do Senhor, a salvação do Senhor. É Glória a verdade. Deus. Então eu quero dizer para você que nos visita nessa noite, que visita essa congregação, creia no Evangelho de Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória Creia na palavra do Senhor, a Deus, poderoso. Aleluia. porque o Senhor Jesus quer salvar a sua vida. Oh, glória. O Senhor Jesus quer salvar a sua família. Deus vivo, aleluia, glória a Deus. Se você conhece a verdade, mas se você endurecer seu coração Aleluia. e lá no fundo do seu coração dizer assim: eu sou são, Deus eu maravilhoso. sou são, o que esses crentes falam ou falaram a vida toda para mim não tem fundamento.
Eu não preciso de nada. Aleluia, Eu tenho meu Jesus. dinheiro, eu tenho meu trabalho, eu entro e saio aonde eu quiser. Se eu quiser sair daqui lá no Japão e voltar, eu tenho tudo em mãos. Eu não sou doente. Eu não me angustiei, eu não tenho angústia. Saiba você que você está totalmente equivocado. Você que não aceitou Jesus ainda, Amém. Glória a Deus. você tem que reconhecer que você é doente espiritualmente. Que você precisa de Deus Jesus. maravilhoso. Jesus está aqui nessa noite Em nome de Jesus. para estender as suas mãos, Amém. É verdade. para lhe ajudar e resgatar a sua vida do cativeiro do diabo, que é este mundo de treva, de angústia, como Levi estava em treva, levava uma vida de angústia, e o Senhor Jesus se manifestou e disse: vem, Levi, eu quero mudar a tua vida. Amém, Jesus. Aleluia. E aqueles que não creem na palavra do Senhor, que se opõem à verdade, acham que são, Glória a Deus. que não estão doentes espiritualmente. Quantos irmãos, nós sendo crentes, falar de Jesus na rua, muitos, às vezes tem aqueles que estão jogados É verdade. em cima de uma calçada e diz: não, eu não preciso de Jesus. A minha vida toda, lá nos momentos que eu saio para evangelizar, porque eu sou sincero, já falo 5, 6 meses que eu não evangelizo mais, Aleluia, eu Jesus. e os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quando o Senhor bota no meu coração de eu falar de Jesus na parada, no armazém, não sei aonde, eu falo de Jesus. Amém. Mas quanto a gente tem ouvido dizendo: eu não preciso de Jesus. Esses estão pensando que são, mas estão doentes espiritualmente e estão virando as costas para Jesus Cristo, que vem nessa terra para salvar aquele que se havia perdido. E muitos também estão nessa posição aqui, achando que são justos, mas o Senhor não veio para aqueles que se acham que são justos. O Senhor veio para aqueles que reconhecem que são pecadores. É, meu Deus. Aleluia, E Jesus. todo aquele que é pecador, ele precisa de Jesus Cristo. Ele precisa receber a graça do Senhor, aceitar Jesus Cristo para ter comunhão com Deus. Porque a palavra do Senhor diz, no Evangelho de João 14:6, diz que o Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nenhum ser humano vai ter comunhão com Deus, pastor Ari, É verdade. se ele não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É verdade. Deus maravilhoso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual o caminho que Jesus que é? Qual o caminho que Ele disse que Ele é? Ele é o caminho que leva a Deus. É verdade. É verdade. E qual é a verdade que Ele disse que é? Ele é a verdade que anda à contramão deste mundo que é mentira. É Porque o diabo diz que ele vem senão para matar, roubar, destruir. É verdade. Que aquele que não viver neste caminho, que não receber esse caminho, ele vai estar sob o domínio do diabo. E o convite do diabo é esse: matar, roubar e destruir. E até um certo tempo de o homem não aceitar a verdade, não fazer uma aliança com Jesus, ele vai estar propício sobre a obra do diabo. O convite do diabo todo dia está na sua vida: matar, roubar e destruir. Porque a Bíblia diz na carta do apóstolo João, primeira carta 5:19, que o mundo jaz no maligno. Muitos pregam que o mundo jaz no maligno. Não, a Bíblia diz que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. É verdade. Muitos de nós crentes às vezes destruímos errado assim. Mas 5:19 João diz que o mundo jaz no maligno. E quando o homem está distanciado do Senhor, do caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai, Glória a Deus. ele vai estar propício a fazer toda a vontade do diabo, porque está distante do Senhor. É verdade. Diz o Evangelho de Mateus 11:28: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É verdade. Deus. Então quero dizer para você nessa noite, que ainda não aceitou Jesus, faça uma aliança com Deus. Faça uma aliança com Deus. Amém. Deus maravilhoso. Você que tem reconhecido que está na posição de doente, que tem trabalho, que tem quantas mulheres quiser, que tem o vício que quiser, que vai aonde bem entende, mas tem uma angústia profunda na sua alma. Saiba você que falta Jesus na sua vida.
falta a verdade, você conhecer a verdade, porque a verdade liberta o homem. Glória. Então o Senhor disse: quer Deus paz, maravilhoso. quer comunhão comigo? Venha até Cristo, faça como Levi. Levi tinha dinheiro, depois o Senhor trocou o seu nome. O apóstolo Mateus. Levi tinha dinheiro. Glória a Jesus. Levi tinha o dinheiro que ele tinha, ele podia comprar o que bem entende, ele podia entrar e sair aonde ele bem entendesse. Aleluia. Ele tinha o aval ainda do rei de Roma. É verdade. Só que faltava algo na vida dele. Paz com Deus, alegria do Espírito Santo. Glória a Jesus. Aleluia. Ele não tinha a graça de Deus na sua vida. Mas o povo Deus que era incrédulo à verdade, incrédulo a Jesus, a palavra de Deus, se opõe a Jesus. E disseram para os seus discípulos: o vosso mestre diz que é o Messias e come com os publicanos e com os pecadores. E o Senhor dizendo: olha, vocês acham que são? Vocês acham que são? Então, continue distanciado de mim, porque eu vim para os doentes, espiritualmente, fisicamente. Oh, glória. Amém, Jesus. Deus maravilhoso. Porque quando a gente entrega a nossa vida para Deus, muitos apregou assim, ó: só benção, irmão. Que só benção. Que só benção. O Senhor disse que no mundo nós teríamos aflição. É Mas era para nós ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, nós também venceríamos. Amém. Só que muitas vezes, Aleluia. 99% o Senhor provando a nossa fé, sempre vai chegar a oposição dos fariseus, dos que não creem. Quantos minutos já vem? Sempre vão chegar se opondo à verdade É verdade. Deus e se maravilhoso. levantando contra a verdade e nos afrontando. Mas nós que aceitamos a verdade, Glória a Deus. nós não estamos mais na posição de doente. O Senhor sarou as nossas feridas. Amém. Glória a Jesus. É verdade. Nós que nos achávamos justos no mundo, eu não preciso de Jesus. Eu preciso da minha cerveja, preciso da minha cachaça, preciso da minha droga, eu preciso da multidão de mulheres, multidão de homens, de festa, de tudo. Aleluia, Jesus. Antes nós achávamos que nós éramos justos, que nós éramos sãos, mas nós estávamos doentes, perdidos, É e nós não reconhecíamos que nós éramos pecadores, que nós deveríamos aceitar Cristo. Mas graças a Deus que eu e você que aceitemos a Cristo, fizemos uma aliança com Deus. Aleluia. Hoje nós não somos mais doentes espiritualmente nem fisicamente. Glória a Jesus. Porque diz Aleluia. Isaías que o Senhor levou sobre ele naquela cruz todas as enfermidades. Aleluia. Glória a Deus. E o castigo que nos dá Aleluia. a paz estava sobre ele. É verdade. Então eu quero dizer uma coisa para você. Você que não aceitou Jesus, reconheça a sua miséria espiritual, a sua doença espiritual, e não queira ser são, justo, senão você vai ficar quando Jesus voltar. Aleluia. Conheça que você precisa da graça, que precisa desse Jesus. É verdade. E deixe que te afrontem por você vir até a casa do Senhor, por você dizer no trabalho, na rua, pro vizinho, pro parente: eu estou indo até a casa do Senhor Deus, lá no meio daqueles crentes que são taxados por muitos como doidos, como errados. Errado é estar vivendo neste mundo distanciado de Deus, adorando imagens, É verdade. Aleluia. com vícios. Glória a Deus. Glória a Jesus. Isso é errado. Ser doente e não reconhecer que é doente, que cambaleia para cá e para lá e não sabe para onde cai. Mas nós sabemos para onde nós vamos cair um dia. É para a glória do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Porque quando o Senhor disse para Zaqueu, Zaqueu era outro também. O bolso bem graúdo de dinheiro, de bens, Aleluia, Jesus. mas era igual Levi, faltando paz para a sua vida. Amém. A alegria do Espírito Santo, a graça do Senhor. É verdade. Mas esse tal de Zaqueu, que tinha tudo, era um publicano também. Ele foi ver quem era o tal do Jesus, que fazia milagre, que instruía sobre o reino, que levantava paralítico, que curava. E diz o texto em Lucas 19, que Zaqueu subiu até uma figueira braba, cheia de espinho.
E Jesus sabia que aquele homem ia subir lá. Amém, Jesus. Deus E ele maravilhoso. subiu porque ele queria ver Jesus, quem era o tal do Jesus. Não sei se ele queria receber também a graça, a salvação. Também, eu creio que ele se achava também são, justo, Aleluia. mentira do diabo. Mas Jesus sabia Glória a Deus, glória a o Jesus. que passava na vida dele. Ele disse, não, eu vou ter um encontro contigo. verdade. Amém. A multidão já está atrás de mim, muitos não crendo, mas a grande maioria crendo. E falta tu, Zaqueu, que subiu aí, tu não veio atrás. Tu era de baixa estatura, tu subiu, mas eu creio que tu não subiu para me receber. Tu subiu, Zaqueu, para ver quem eu era. E muitos assim estão querendo ver quem é Jesus, mas não querem receber Jesus. Mas Jesus disse para Zaqueu, Zaqueu, desce daí, Zaqueu. Aleluia. Desce daí porque a salvação hoje entrou na tua casa. verdade. Ô glória, aleluia. Deus maravilhoso. E o paralítico de Betesda, irmão. Pobre homem, 38 anos. A doença dele era mais velha que Cristo. Verdade. E Jesus também socorreu aquele doente espiritualmente e fisicamente, 38 anos, carregado pelos outros. Agora depois desse. Não podia trabalhar, não podia caminhar, não podia nada. Glória a Jesus. Quantos minutos? E o Senhor também sarou ele da sua enfermidade física e espiritual. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. E depois que aquele paralítico